Fala, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças ao bom Deus. Aqui é o Thiago, mas podem também me chamar de Teófilo, afinal sou amigo de Deus. E você, já se tornou amigo de Deus? Hoje eu quero orar com vocês e pedir ao Senhor por fé. Eu sei que esse parece ser um assunto em que você ou tem fé ou não tem fé, que se você crê em Jesus, então você tem fé. Se você não crê em Jesus, você pode até ter fé, mas você tem fé em outras coisas. Ah, Parece ser algo muito definitivo, mas eu acredito que nós precisamos não orar só para que aquele que não crê em Jesus ainda creia, mas nós que cremos em Jesus, que confiamos nele, precisamos orar para que ele nos aumente a fé, nos ajude a ter fé, porque a partir do momento que você crê em Jesus, continua e até se intensificam as lutas, e muitas vezes a gente vai ter a tentação de não crer. Não é só a tentação de pecar de alguma forma, de fazer coisas que não deveria, ou de falar o que não deveria, mas nós também passamos pela tentação da incredulidade, da falta de fé. E hoje eu quero orar com você para que Deus nos ajude a ter mais fé. E com isso, sempre me vem à mente a resposta de um homem na palavra de Deus. Havia um homem que tinha um filho, e esse filho, desde a infância, era atormentado por um espírito que o impedia de falar, um espírito mudo. E esse espírito tentava matar esse menino de muitas formas, lançando ele na água, lançando ele no fogo. Esse espírito fazia ele rolar no chão, cair, espumar pela boca. Bom, e esse homem que tinha esse filho, ele certa vez procurou os discípulos de Jesus para que eles pudessem ajudar de alguma forma a expulsar esse espírito mudo. Mas os discípulos não conseguiram. Então ele foi e procurou o mestre, né? Procurou Jesus, e na tentativa de que Jesus pudesse fazer alguma coisa. Quando o menino viu Jesus, ele caiu no chão, começou a rolar e espumar pela boca. Bom, aí teve a conversa entre esse homem, pai desse menino, e Jesus. E o homem pediu a ajuda de Jesus para se ele pudesse fazer alguma coisa para que fizesse e tivesse compaixão deles. E Jesus disse: tudo é possível para aquele que crê. E então veio a resposta daquele pai: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Essa resposta está em Marcos, capítulo 9, versículo 24. E é com base nesse texto que eu quero orar hoje. Aquele homem cria que o filho dele poderia ser liberto. Ele cria que Deus tinha algo melhor, não só para o próprio filho, mas para ele como pai, de ver o filho bem. E ele foi procurar ajuda. Mas é claro que ele não tinha controle sobre aquele espírito. Aquele espírito fazia o filho se machucar, rolar no chão, espumar pela boca, e aquilo ali era algo incontrolável para aquele pai.
E assim como esse pai não tinha controle sobre aquele espírito, muitas coisas não estão sob o nosso controle. Portas abertas, cura, a resposta de alguém. Tem muita coisa que está fora do nosso controle. E isso ameaça a nossa fé. A gente não tem como fazer. Tem muita coisa que a gente pode fazer. Tem muita coisa que eu posso fazer como homem, como marido. Talvez você, como pai, pode fazer muita coisa. Você, como um trabalhador, pode fazer muita coisa, mas tem coisa que está fora do nosso controle. E isso ameaça a nossa fé. Mas precisamos lembrar que nada está fora do controle do Senhor. Ele, com uma palavra, pode mudar tudo. Eu creio que apenas um olhar do Senhor em nossa direção pode fazer com que o nosso coração seja transformado. Tem muita coisa que está fora do nosso controle, mas não do controle do Senhor. Porque Ele é soberano. Não podemos deixar que isso ameace a nossa fé. E assim como a palavra de Deus conta, esse pai tentou a ajuda dos discípulos e eu creio que ele tentou muitas coisas antes de chegar nos discípulos e antes de chegar em Jesus para pedir ajuda. Muito provavelmente com os sacerdotes, os líderes da época, muito provavelmente ele já tinha pedido ajuda e sem sucesso. E com certeza, a frustração de tentativas sem sucesso nos desanima. Quando você procura uma oportunidade, procura um emprego, procura uma pessoa especial, quando você muitas vezes procura tratamentos para uma doença, e tudo isso é sem sucesso, com certeza isso desanima muito a gente. E isso ameaça também a nossa fé. Faz com que a gente pense, será que vale a pena tentar? Será que vale a pena ir atrás? Será que essa pessoa, esse Jesus que estão falando aí, será que ele vai ajudar o meu filho? Talvez esse sentimento passou. Esse pensamento passou pela mente desse pai. Mas a gente não pode ser desanimado, levado pelo desânimo de tentativas frustradas. Talvez a gente só não foi para a pessoa certa. E Jesus sempre é a pessoa certa. E o sentimento do nosso coração pode muitas vezes nos enganar, achar que não vai dar certo. A gente não pode deixar que isso ameace a nossa fé. E eu não sei se a tua realidade hoje é difícil. Eu sei que a realidade daquele homem era difícil. Ele disse que desde a infância, o filho dele era atormentado por esse espírito. E era um espírito mudo, ou seja, ele não deixava o menino falar. E isso deve dar uma agonia, uma aflição num pai que vê o filho sofrer e não fala nada. Deve ser muito difícil. E eu sei que você pode estar passando por uma realidade difícil, uma realidade financeira difícil, uma realidade de saúde difícil, uma realidade até de fé difícil, em que você se vê tão desanimado, que parece que nada vai resolver, parece que Deus não se importa. Não se engane. Isso é só setas do inimigo e o coração enganoso que nós temos tentando nos impedir de crer e ter fé em Jesus.
Jesus disse para esse pai: tudo é possível para aquele que crê. Você crê? Eu quero orar hoje para que Deus aumente a nossa fé e nos ajude a crer, a não duvidar. No final ali do relato em Marcos, Jesus opera o milagre, expulsa o espírito que não era só mudo, mas também era surdo. E o menino fica como se estivesse morto, mas Jesus o levanta e o devolve a seu pai. Tudo é possível para o que crê. Talvez a dificuldade que temos é que não estamos crendo, é que não estamos confiando, é que estamos mais duvidando do que crendo. Então eu quero orar para que o Senhor nos ajude em nossa falta de fé. Vamos orar? Querido Deus, eu não estou como a situação desse pai que tinha um filho endemoniado. Mas muitas vezes, Pai, eu me encontro na mesma situação de fé desse pai, que ao mesmo tempo crê, mas reconhece que tem pouca fé. Pai, eu creio que o Senhor pode todas as coisas, mas ao mesmo tempo eu duvido, ao mesmo tempo eu tenho pouca fé. Eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Me ajuda na minha falta de fé, Pai. E eu oro nesse momento para que, se há alguma pessoa orando comigo agora e que também confia no Senhor, mas talvez as frustrações, talvez o desânimo, talvez tentativas que deram errado, talvez a realidade está desanimando, está ameaçando a nossa fé. Eu oro, Pai, para que o Senhor nos ajude a crer. Ajuda-nos a vencer a nossa incredulidade. Ajuda-nos a confiar que o Senhor pode todas as coisas. Ajuda-nos a crer, Pai, que o Senhor é a pessoa certa para quem nós precisamos pedir ajuda. Nós cremos, Pai. Nós cremos. O Senhor nos deu essa fé. E eu oro para que o Senhor continue nos dando fé. E aumenta-nos a fé, Pai. Nos ajuda a confiar mais no Senhor. Nos ajuda a não duvidar, Pai, mas a ter a convicção de que o Senhor está no controle de todas as coisas, por mais que muita coisa fuja do nosso controle. E muita coisa, Pai, a gente nem imaginou talvez que viveria. Assim como esse pai talvez nunca imaginou que ele passaria por essa dificuldade com o filho dele, de ver o filho sendo jogado no chão, de rolar e ser dominado por um espírito que o impedia de falar. A agonia que ele vivia, Pai, eu oro para que nós tenhamos fé, mesmo que a gente esteja passando por aquilo que a gente nunca imaginou que ia passar. Talvez na nossa cabeça a gente nunca pensou que ia chegar numa situação em que a gente chegou. Mas nos ajuda a confiar em Ti, Deus, a crer que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o Senhor é poderoso para libertar, para salvar, para curar, para trazer vida, para trazer saúde, para trazer salvação, para trazer prosperidade, para trazer a resposta. Ajuda-nos em nossa falta de fé. Aumenta-nos a fé, Deus,
porque o Senhor é merecedor da nossa confiança. Ajuda-nos a crer em Ti, Deus, e a ver os milagres que o Senhor vai operar. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Que possamos pregar isso para nós mesmos. A confiar, Pai, que o Senhor é todo-poderoso, que o Senhor pode sim nos ajudar. Ele, Pai, chegou para Jesus pensando, olha, se o Senhor puder fazer alguma coisa, faz. E o Senhor Jesus falou, se posso, tudo é possível ao que crê. Ah, Senhor, nos ajuda a crer. Nos ajuda a vencer, Pai, os nossos sentimentos, o nosso coração que está sempre duvidando. Nos ajuda a vencer, Pai, o desânimo, a frustração, a falta de controle que nós temos em relação às situações. E a confiar que o Senhor está no controle, que o Senhor é poderoso, que o Senhor nos ama e que o Senhor quer o melhor para nós. Então, Pai, ajuda em nossa falta de fé. Não deixa a gente ficar desanimado ou desistir no meio do caminho, mas que a gente confie no Senhor, Pai. Que a gente creia e vá até Jesus. Talvez ninguém mais vai nos ajudar. Não vai ser nenhum servo do Senhor, não vai ser ninguém que te segue, não vai ser ninguém que vai ser usado pelo Senhor para nos ajudar, vai ser o próprio Senhor que vai nos ajudar, Pai. Nos ajuda a ir até o Senhor e a crer que tudo é possível. Tudo é possível e tudo tu podes fazer. Nós cremos, Pai. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, obrigado mais uma vez por ficarem até aqui. O desejo do meu coração é que essas orações possam ajudar você não só a orar junto comigo por esses motivos, mas que Deus possa responder você e que você possa aumentar a sua fé e crescer na sua vida de oração. Amém? Comenta aqui embaixo se Deus tem respondido você, aquilo que Deus tem feito em sua vida. Pode ser através de uma oração aqui no canal ou através de qualquer coisa que Deus tenha feito na sua vida, mas testemunha aqui embaixo. Glorifica a Deus através do teu comentário aqui, compartilhando aquilo que o Senhor tem feito em sua vida. Lembre-se, a vida de um cristão é uma vida de oração. Viva ela. Que Deus lhe abençoe.